Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A balança comercial do primeiro mês do governo Bolsonaro fechou com um saldo positivo. Apresentou um superávit de 2,1 bilhões de dólares. Foram 16,2 bilhões de dólares em exportação contra 14,1 bilhões em importações. Dados do Ministério da Economia mostram que entre os produtos semi-manufaturados exportados estão a celulose, extraída da madeira, o açúcar da cana bruto, o ferro, o aço e o alumínio. Mas o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio, alerta para o fato de que o saldo da exportação de madeira, que influencia nos números das exportações, é muito pequeno para uma quantidade de desmatamento grande. Ele tem um projeto de lei que proíbe que a madeira extraída no Brasil seja vendida no mercado externo pelos próximos 50 anos. É com ele que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, como vai? Bem, muito obrigado, Mariana, por essa oportunidade. Deputado, esse seu projeto, na verdade, o senhor foi deputado constituinte e apresentou esse projeto em 91, quer dizer, a época do governo Collor, em que o mercado estava exatamente se abrindo para os produtos que eram importados para o Brasil, né? Isso pode ter influenciado de alguma forma no fato do projeto não ter ido à frente? Não, na verdade, eu sempre digo que é muito difícil para um parlamentar aprovar um projeto de lei. E é natural que seja. Porque imagine o seguinte, se em 4 anos, cada um deputado aprovar um projeto de lei, nós teremos a cada 4 anos 513 leis a mais. Se somarmos 81 senadores, imagina a parafernália de leis. Na verdade, eu defendo que seja uma política pública, porque o desmatamento no Brasil é muito grande. E nós temos que desestimular o desmatamento. Uma forma de desestimular é começar reduzindo ou impedindo o corte, mesmo aquele que é apresentado como corte ilegal. No caso da exportação, passa a ser algo assim muito mais preocupante. Por quê? Porque se nós vamos usar os nossos recursos naturais, que pelo menos usemos para nós mesmos. Então não tem sentido desmatar, extrair madeira, mesmo as madeiras certificadas, para exportação. Nós temos visto o seguinte, é muito difícil o contrabando de madeira, mas tem. E o contrabando de madeira se dá numa escala maior em função da confusão da madeira extraída legalmente com a madeira extraída ilegalmente. Há poucos dias atrás, uma operação da Polícia Federal demonstrou isto. Foi a prisão de vários até exportadores aparentemente legais, que há produtos que você pode esconder, mas a madeira você não tem como esconder. É uma carga pesada e grande, né? Estamos vendo agora esses dias que o Brasil é apresentado como um dos maiores desmatadores do mundo, mesmo tendo reduzido um pouco. Esse desmatamento foi reduzido ao longo de uma parte dos governos passados, né? E voltou, deputado. Como está essa situação? Na verdade, em números absolutos, a redução não chega a contribuir tanto, porque são milhares, centenas de milhares de hectares. Porque o Brasil é um país muito grande, mas temos visto a influência já no clima. Ficam falando em desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é aquele que respeita a natureza. Nós temos desmatamento para vários objetivos. Isso tem sido motivo de discussão com o próprio agronegócio. Desmatamento para a criação de gados, desmatamento para a plantação de lavouras as mais diversas. Soja, rotineiramente, tudo praticamente voltado à exportação. Então, no caso da exportação exclusiva da madeira,
nós podemos dar esse primeiro passo. E eu tenho certeza mais absoluta que vai contribuir para o desmatamento. Madeira extraída no Brasil, mesmo as certificadas, só para o mercado interno. Vai contribuir para reduzir o desmatamento. Para reduzir o desmatamento. Claro. Deputado, o senhor apresentou o projeto em 91 e aquela época era uma época bem diferente, né? Em que, por exemplo, o cantor... Estava se começando essa coisa de ecologia, ainda era uma coisa um pouco nova, né? Aqui no Brasil, principalmente. Eu me lembro bem que o cantor Sting, naquela época, né, fundou a Rainforest Foundation, né? Junto com o cacique Raoni, que inclusive veio a Brasília há pouco tempo, está velhinho, mas está aí, vivo, ativo ainda. Com isso. Pois é, e de lá para cá muita coisa mudou, né? A Amazônia hoje tem muitas ONGs lá dentro. E os críticos dizem que a maioria das ONGs que estão lá dentro, elas terminam mandando mais dividendos para o exterior do que aqui para o Brasil. Como é que o senhor vê isso? Eu me preocupo muito, muito mesmo com o estigma. Nós sabemos que o ambientalismo no Brasil é combatido a ferro e fogo. Os ambientalistas brasileiros sofrem. Nós temos os exemplos, né? Chico Mendes, Dorothy Stang, nós podemos citar aqui vários defensores da natureza no Brasil que pagaram com a própria vida a luta que travaram. Eu sei que não é simples, porque existe uma pressão externa. O desmatamento no Brasil se dá em função, inclusive, de países que se apresentam como defensores do meio ambiente, mas que estão contrabandeando e comprando a nossa madeira contrabandeada. Quando eu falo de países que, entre aspas, defendem o meio ambiente, mas que poluem os outros países, podemos citar o caso da Noruega. Não é isso? Uhum. A Noruega é um exemplo para o mundo, mas a Hidroalô-Norte estava lá, jogando os seus rejeitos nos rios, nos lagos. E há pouco tempo, a Noruega chegou a dizer que deixaria de contribuir para programas brasileiros que atentavam contra o meio ambiente. A própria Noruega, como ameaça. Eu me lembro no início do governo atual, do governo Bolsonaro, quando esse debate foi aprofundado, porque o presidente apresentou um posicionamento em relação ao Ministério, transferir para o Ministério da Agricultura as atribuições do Ministério do Meio Ambiente. E aí surgiu. E aí a Noruega foi as que mais se insurgiu. Reclamou, né? Quer dizer, uma hipocrisia muito grande. Então eu penso que nós devamos cuidar dos nossos recursos naturais. Exportar madeira significa concordar com o desmatamento. Sabemos que há outras técnicas, remanejamento aqui, remanejamento ali, tudo muito bem. Mas proibindo a exportação já sinaliza que o Brasil está preocupado com os atentados que são praticados contra o seu meio ambiente. A maior parte da madeira extraída no Brasil legalmente vai para o exterior ou fica aqui? Principalmente as madeiras chamadas nobres, que vão sendo extintas, né? Uhum. Jacarandá? Todas. As madeiras nobres, porque na verdade, né, o Brasil é um país exportador, né? O Brasil exporta aquilo que falta para o mercado interno. Não é à toa que o Brasil é apresentado como um dos maiores exportadores de carne, maiores exportadores de grãos, e ainda temos aí bolsões de fome. Quando eu vejo na televisão assim, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Está lá na Constituição. O valor social do trabalho e da livre iniciativa. Seria um grande compromisso do agronegócio, dizendo assim, nós temos o compromisso de acabar com a fome no Brasil. Esse seria o compromisso, mas não. A preocupação e a questão da balança comercial, que você citou no início. A balança comercial é a relação de trocas. Tem que ter saldo na balança comercial. Saldo por quê? Com o dólar, com o câmbio.
Porque os fundamentos da porque economia... parte disso é porque o nosso dólar está muito alto, então, claro que isso naturalmente aumenta esse valor absoluto que é vendido para fora, né? O Brasil não tem soberania e, portanto, fica sujeito a essas regras do mercado. É o câmbio, é a inflação. E se resolve um problema, cai no outro. Deputado, deixa eu perguntar uma última coisa, que a gente está terminando o tempo. Juros, né? Tudo isso flutuante. As agências de risco, investir no Brasil é arriscado. Aí os juros vão para a estratosfera. Tudo isso é assim, essa jogatina. Bolsa de valores. O presidente acordou mal-humorado, a bolsa cai. O presidente sorriu. Pegam assim as coisas mais muito volátil, assustadoras para tratar é o mercado. As pessoas estão sujeitas ao mercado. E a nossa madeira sendo exportada significa o quê? Um descaso para com o nosso meio ambiente. O senhor acredita que a manutenção das reservas indígenas ajuda a, enfim, preservar essa floresta? E outra coisa, o senhor acredita que pode haver nesse governo uma redução das reservas que já foram feitas ou que vai ficar da mesma forma? Esse debate é um debate que é momentoso. Eu não posso acreditar que o governo, qualquer governo, queira assumir a responsabilidade de agressões à natureza. Eu não posso acreditar. Estamos no início de um governo, estamos aí assustados. Eu me lembro que a demarcação das terras indígenas, o dispositivo que está na Constituição, esse dispositivo teve como relator o senador coronel do Exército, Jarbas Passarinho. Eu fui constituinte e estive aqui. Quando falo nas nossas questões de demarcação de terras indígenas, eu lembro, olha aí, o que está na Constituição, que preserva, que a Constituição não vem sendo respeitada ao longo desses anos todos. Quantas emendas já foram feitas? Então, a Constituição vem sendo adulterada. Quer dizer, o poder constituinte foi muito fragilizado. Uma Constituição que, a partir do 5º ano, pôde ser modificada. E foi completamente adulterada para obedecer ao quê? Para obedecer esse modelo de Estado mínimo e que, ao final das contas, não respeita também o meio ambiente. Não respeita a natureza. Deputado, eu agradeço a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas um outro dia a gente retoma o tema. Eu quero estar aqui muitas vezes. Tá certo. E aqui, muito obrigada. Você com a nossa TV Câmara, hein? Muito obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, sobre o projeto dele para proibir que o Brasil exporte madeira pelos próximos 50 anos. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Você pode rever esta e outras edições em câmara.leg.br/Palavra Aberta. Até mais.